Vós sois as testemunhas de todas estas coisas. Como os primeiros discípulos, a primeira comunidade a qual o Senhor se manifestou glorioso após a sua morte e ressurreição, nós, a Igreja do Senhor, continuamos. Somos as testemunhas de todos os fatos que mostram à humanidade que ela foi abraçada de modo definitivo por Deus, quando Ele se fez um de nós, quando na encarnação Jesus assumiu a nossa vida, aquilo que somos, nossa infância, adolescência, vida adulta, tudo. A nossa história foi abraçada por Deus. E mais do que isso, como celebramos na Semana Santa, as nossas cruzes foram por Ele abraçadas. As nossas dores, nossas angústias, incertezas, inseguranças, a fonte de todas as dores, a morte, que tanto assusta a humanidade, a todos nós, tudo foi redimido. Houve uma reconciliação definitiva com o que nos causa dor, medo, insegurança. Cristo, vitorioso dos mortos, vem ao encontro da sua comunidade, como veio ao encontro dos discípulos. No primeiro dia da semana, nós sempre nos reunimos ao redor desta mesa, quando Ele parte o pão para nós, quando Ele abre os nossos olhos. Começa assim o texto de hoje, logo após os discípulos de Emaús encontrarem com o Senhor, eles voltam e dizem para os apóstolos que lá reunidos, como haviam reconhecido Jesus ao partir o pão. Eles estavam cegos e quando o pão é partido, quando o Senhor se entrega mais uma vez, é isso que celebramos sobre o altar, nossos olhos se abrem e vemos que Ele venceu a morte. O grande sinal que nos aponta a ressurreição, nosso futuro, nossa esperança, nossa vida ressuscitada nele, é o partir do pão, é a comunhão. Comunhão que se estende nas nossas vidas quando de fato vivemos tal comunhão. Quando nos amamos, quando partilhamos do que temos e do que somos com os nossos irmãos e irmãs. Com o mundo que Deus amou, a humanidade amada por Deus, com todos. Nós, a partir desta mesa, compreendemos que não existe mais inimizades, que não pode existir mais rancor, que não podemos mais nos separar uns dos outros. A presença do Senhor, Sua presença física, ressuscitada, mostra-nos o nosso futuro. Eles ficaram com medo da presença do Senhor. E Ele disse, por que vocês têm tanto medo? Nós que vivemos num vale de medos e lágrimas, nós no meio de uma pandemia, temerosos da morte, e devemos sim preservar a vida a todo custo, mas não ter medo. Devemos crer que Ele está conosco, Ele venceu a morte. Nós que aqui estamos e que vemos as Suas mãos e os Seus pés, como Ele disse, vede, eu ressuscitei. Um espírito não tem carne e ossos, como vedes que eu tenho. Verdadeiramente Ele ressuscitou. Algo que não compreendemos. A nossa carne, a nossa humanidade em Cristo ressuscitou dos mortos. Eles estavam tão contentes que não queriam acreditar. E aí Jesus diz, vocês têm alguma coisa para comer? Eles deram uma posta de peixe assado. Ele tomou e comeu diante deles. Depois disse, foram estas palavras que eu vos dirigi quando estava convosco. Ele havia de sofrer, mas de ressuscitar após 3 dias. E em seu nome deveria ser pregado o perdão dos pecados, o arrependimento, a salvação, a reconciliação. Nós somos aqueles que vêm diante do Senhor com nossas vidas, com as nossas dores, com as nossas incertezas, frustrações, sonhos, planos, com o nosso desejo de viver, de ser felizes.
nós tudo trazemos ao Senhor, que mais uma vez pega do alimento do dia a dia, o alimento dos pobres e dos simples, o pão, e com este alimento tão concreto, Ele nos mostra que está presente no meio de nós. Isto é o meu corpo, entregue a vós para a vida do mundo. E a igreja repete e vive esta realidade tão física, tão concreta. A ressurreição dos mortos, a ressurreição da carne que nos aguarda um dia, é a nossa vida, este mundo criado, ressuscitado pelo Senhor. Ele continua a nos salvar deste modo, sim, de modo físico. Os sacramentos exigem algo físico, exigem o pão, exigem a oração. Quando nascemos do batismo, a pia batismal estava por aqui, quando nascemos do batismo, nós nascemos pela água, a água, sim, físico. Deus age em nossas vidas por meio de elementos muito simples, mas muito físicos, materiais. Mostra-nos que esta vida sim importa, que devemos nos importar uns com os outros, porque é esta vida que será ressuscitada. Nós que podemos sim experimentar os efeitos dessa ressurreição já agora, quando vivemos o que celebramos, quando vivemos o que comungamos, quando ao receber o Senhor ressuscitado fisicamente no seu corpo, no pão eucarístico, nós saímos e lá fora nós somos a vida de Cristo ressuscitada para o mundo. Que o Senhor nos ajude a termos coragem, que de modo sobrenatural o sinal do sacramento, a presença de Cristo no pão eucarístico nos cure, nos ajude a termos coragem de amar, de perdoar, de sermos mais solidários, de sermos melhores. Que o Senhor nos ajude pela sua graça. Ele ressuscitou. Amém. Fiquemos em pé e juntos professemos a nossa